Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Fazem parte da campanha O Petróleo é Vosso. Agência Nacional do Petróleo, Globo, Greenpeace e agora o IBAMA. E 62% dos brasileiros apoiam a Petrobras na margem equatorial. Ainda não sabemos se a margem equatorial fica com o Brasil ou com as petroleiras estrangeiras. No fundo do mar, jamais. A história do petróleo no mundo envolve desde cooptação de parlamentares, autoridades, governos, mídia, a guerra, como a do Iraque. O dono dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, uma espécie de Globo na época, convocou o presidente Getúlio Vargas e disse que estaria disposto a apoiar Vargas. É só ele desistir da Petrobras. Na época em crise, o governo Vargas, seus inimigos diziam existir um mar de lama no Palácio do Catete, que era o palácio do governo. Vargas não desistiu da Petrobras, se suicidou no Palácio do Catete em 1954. Deixou uma carta-testamento cujo conteúdo adiou em 10 anos o golpe militar, que só foi acontecer em 1964. E o mar de lama se diluiu. Na verdade, nunca existiu. Já era o fake news. Vargas encerrou a carta dizendo: deixo a vida para entrar na história. E entrou pela porta da frente. Miriam Leitão, principal jornalista da Globo, defende Lula, desde que não mexa na política de preço da Petrobras. Leia-se, dolarização. Cooptação, como é o caso de Bolsonaro, que quando deputado falou na Globo em fuzilar o Tucano FHC por vender estatais e petróleo. E Bolsonaro, presidente, queria vender todas as estatais. Vendeu a BR Distribuidora, a segunda empresa em faturamento no Brasil, para o tucano, ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo César Coelho. O senador José Serra, também do PSDB, foi denunciado pelo Wikileaks, prometendo favores à Chevron, petroleira americana, em prejuízo da Petrobras. Serra não pôde cumprir a promessa, pois perdeu a eleição para Dilma. Com a queda da presidenta Dilma, Serra articulou e sancionou a Lei 4567/16, pagando sua promessa entreguista com a Chevron. Mas depois do golpe contra Dilma, segundo o ministro do STF, Luiz Barroso, e sem ter cometido nenhum crime, afirmam juristas, para mostrar que o golpe tinha foco na Petrobras, veja o que aconteceu. Michel Temer assumiu no lugar de Dilma e colocou para presidir a Petrobras o tucano Pedro Parente. O jornal Metrô anunciou: Parente pôs fogo no país dolarizando a gasolina. Lembrando que o governo Dilma, mesmo processada pelo MPF por vender combustível barato, e Dilma resistiu. Golpe de 2016, apoiado pela jornalista Miriam Leitão, da Globo, teve como objetivo a mudança nas regras do petróleo no Brasil, favorecendo as petroleiras internacionais e acionistas privados da estatal. E Bolsonaro, mesmo com os brasileiros ganhando seu salário em real, manteve a dolarização dos combustíveis. E Lula, contrariando a Globo e Miriam Leitão, abrasileirou e baixou o preço dos combustíveis. Pasmem, Parente não poderia presidir a Petrobras porque era réu desde 2001, quando deu rombo bilionário, 5 bilhões de reais na Petrobras. E a Lava Jato, que investiga a Petrobras, se omitiu criminosamente. Eu mesmo, enquanto coordenador do Sindipet RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP,
denunciei em 2016 a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras. Veja a denúncia na íntegra, até hoje sem resposta. Michel Temer, para fortalecer a tese que o golpe contra Dilma tinha como pano de fundo Petrobras, articulou e sancionou a PEC do trilhão. Por essa lei, as petroleiras estrangeiras ficaram isentas em impostos em R$ 1 trilhão. Greenpeace financia expedição para evitar a exploração de petróleo pelo Brasil na margem equatorial. Empresa multinacional como Exxon e Total já estão explorando petróleo na Guiana Francesa. A nossa margem equatorial é a maior em capacidade de óleo no poço. A margem equatorial é a maior descoberta petrolífera na atualidade. Falam em 15, pode chegar a 30 bilhões de barris de petróleo. Isso representa alguns trilhões de dólares em petróleo bruto. Aliás, a Petrobras comete 2 deslizes. Um é exportar petróleo bruto. Se vendêssemos combustível, tipo gasolina, diesel, produtos petroquímicos, esses trilhões de dólares se multiplicam. Outro entreguismo que insiste em fazer é a criação do Tucano FHC, leilão de petróleo, também conhecido como a venda do bilhete premiado. FHC tentou privatizar a Petrobras, enfrentou uma greve de 32 dias, perdeu mané. Transformou a Petrobras em unidade de negócio para vendê-la fatiada, só conseguiu vender 30% da Refap para a Repsol. Lula, quando assumiu o governo, recomprou. FHC criou a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, e botou para presidi-la seu ex-genro Davi Zilberstein. Na primeira entrevista coletiva à imprensa nacional e internacional, parafraseando a campanha O Petróleo é Nosso, disse Davi: "O petróleo é vosso." A Globo, que em editorial de 2015 disse: "O pré-sal pode ser patrimônio inútil." O jornalista da Globo, Carlos Sardenberg, disse que o pré-sal só existia na campanha do governo. E o governo era de Lula. Pré-sal completa 15 anos, somando 78% da produção da Petrobras. Extração em águas ultras profundas brasileiras começou em 2008 e já responde por mais de 1/3 da produção da América Latina, sem nenhum acidente. O IBAMA nega licença para a margem equatorial, porém deu licença para a Petrobras operar o pré-sal do Sudeste, área tão ou mais sensível que a margem equatorial. Agora, na margem equatorial, a Globo sai em defesa dos funcionários do IBAMA. O Globo, de 20 de março de 2025. Ministro de Minas e Energia invade de maneira inaceitável atribuições do IBAMA, dizem servidores. Mais cedo, Silveira insinuou que falta coragem ao presidente do IBAMA para tomar a decisão sobre o licenciamento para a Petrobras realizar pesquisa na margem equatorial. E pesquisa mostra que 2 a cada 3 brasileiros, 62,4%, são favoráveis à Petrobras explorar petróleo na floresta do Amazonas. Nós vamos explorar a margem equatorial, diz Lula. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.